Pregando a Bíblia com Spurgeon. Tema deste sermão: a oração de Cristo pelos crentes. E não oro somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. João, capítulo 17, versículo 20. Na introdução deste tema, qualquer pessoa se sentiria inexprimivelmente admirada em ler ou ouvir a respeito do maravilhoso amor do nosso Salvador pelo seu povo. Neste versículo, ele promete interceder em favor de cada um dos crentes diante do trono de seu Pai. E ainda acrescenta que tal intercessão é por aqueles que ainda não foram chamados, que ainda não se converteram e não se regeneraram. Observe a profundidade de sua afeição, porque ele emprega o seu tempo para interceder continuamente pelo seu povo. Eu fico maravilhado com a benevolência de Jesus Cristo, pois os nomes daqueles que pertencem ao seu povo estão continuamente nos seus lábios. Quando consideramos que, sem compreender toda a sua extrema graça e afeição, eles transgridem e se rebelam. É maravilhoso que, mesmo assim, ele mencione seus nomes e se interpõe com esses indivíduos. Mas quando nos lembramos disto, dia após dia, o Senhor Jesus, naquela terra em que a noite não existe, diante do trono do seu Pai, coloca em seu peito seus nomes e, com corte preciso e profundo, lapida as pedras e joias preciosas do peitoral sacerdotal e, com as mãos sempre estendidas, pleiteia por eles. Só podemos nos admirar com o seu amor em face de cada uma dessas pessoas, sentindo uma profundíssima veneração pela graça com que ele declara: por amor de Sião, não guardarei a minha paz. E por amor de Jerusalém, eu não irei descansar, até que a sua justiça resplandeça como a aurora, e a sua salvação como a tocha que arde. Isaías capítulo 62, versículo 1. Você também pode notar o especial conhecimento que Jesus Cristo, nosso Salvador, tem de todos de seu povo, assim como o seu particular amor por eles, porque ele disse que ora por aqueles que ainda não foram chamados. Assim, nenhum de nós que tem fé em Deus, e nenhum dos que foram chamados e levados a crer em Jesus, são desconhecidos dele. Ele conhece os seus redimidos em quaisquer condições que estejam. Ele sabe qual dos bêbados se tornará um membro da sua família. Não existe ninguém que esteja tão chafurdado nas profundezas do pecado e da maldade que, se a ele pertencem pelo pacto de graça, não recebam a parte de sua intercessão. Ele conhece os seus amados até mesmo quando não há marca visível para distingui-los. Ele discerne as suas ovelhas quando, para as outras pessoas, elas parecem ser lobos ou cabras. Cristo reconhece os indivíduos da sua família, mesmo quando estão escondidos sob as tendas de Quedar, e sabe que são tão belos quanto as cortinas de Salomão,
Cantares capítulo 1, versículo 5. Ele conhece os seus filhos mesmo quando eles próprios não sabem que são seus. Quando imaginam que estão perdidos e não podem ser resgatados, ou quando tolamente acham que podem salvar a si mesmos. Sim, e quando toda a esperança lhes falta. Quando pensam que o Senhor não os conhece e que o Evangelho não lhes aceita. Quando nenhum cristão os conhece e o ministro não pode lhes dar o conforto. Até nessas situações o Cristo os conhece. Porque está escrito: eu oro por eles. Não oro pelo mundo, mas por aqueles que tu me deste. Eles foram teus, e tu deste a mim. E eles guardaram a tua palavra. Aqueles que não acreditaram, mas que crerão por meio da palavra daquele que já foram chamados. Antes de passarmos o assunto adiante, gostaria de sugerir alguns pensamentos que estão no texto. Um deles é: veja como Jesus ama a todos de seu povo com a mesma afeição. Ele não podia orar por aqueles poucos que, durante o seu ministério terreno, acreditaram nele, sem repentinamente se lembrar que eram poucos. Portanto, levantou a sua voz ao Pai e disse: e não oro somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Do mesmo modo que também disse que eles não são os meus favoritos especiais, porque se converteram mais cedo. Eu não os amo mais do que aos demais. Eu também oro por aqueles que serão chamados. Eu oro tanto pelo meu povo, quanto pelos outros povos. Também foi dito pelo apóstolo Paulo: porque não há diferença. Romanos capítulo 3, versículo 22. E, na verdade, amados, não há diferença no amor de Deus por seus filhos. Se há um eleito entre os eleitos, penso eu, ele existe em relação aos dons e posição. Quanto ao trabalho de cada um deles, no que pode realizar neste mundo. Mas não existe a escolha de um eleito dentre os eleitos como medida de extensão de um amor mais profundo. Eles são todos amados da mesma forma. Todos eles estão escritos no mesmo livro do amor e vida eterna. Todos foram comprados com o mesmo sangue precioso do Salvador. Um não foi comprado com o pé, outro com a mão, mas todos foram comprados com o sangue do coração de Cristo. Logo, todos eles são todos perdoados pela mesma justiça, santificados pelo mesmo Espírito e entrarão no mesmo céu. Todos são salvos pela mesma graça, amados pelo mesmo amor, herdeiros da mesma herança. Portanto, o Senhor Jesus Cristo os coloca igualmente juntos quando diz: e não oro somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Primeiro ponto: Deus ama o seu povo antes que eles acreditem nele. Continuemos com o texto. A primeira coisa que aprendemos dele é que Deus ama seu povo antes mesmo que eles acreditem nele. Jesus Cristo nunca oraria por aqueles a quem ele não ama. Ele não é hipócrita em suas orações. Algumas pessoas são. Muitas preces não têm valor algum. Na verdade, não valem nem de graça, pois sequer podemos considerá-las orações. Tenho ouvido alguns orarem por seus irmãos no ministério e, ao mesmo tempo, não agirem conforme as preces,
ou ainda nada a fazerem em favor dos outros. Temos visto muitos se ajoelharem em oração por tal e tal pessoa, mas quando se levantam, suas mãos estão erguidas e prontas para golpear a própria pessoa por quem estava orando. Temos muitas orações hipócritas que não servem para nada. Poderíamos colocá-las todas juntas em um mesmo pacote e ninguém nas ruas o pegaria, pois são mais que inúteis, são absolutamente perversas. Para o homem que se ajoelha e se manifesta diante de Deus com uma linguagem hipócrita, de um afeto que ele nunca sentiu dentro de seu coração, falta pouco para blasfemar a ele. Devemos estar fazendo muito pouco caso de Deus quando tentamos enganar a ele com orações como essa. Mas o Cristo nunca orou de forma enganosa. Se ele intercede por alguém, é porque o ama. Se ele se importa com alguém, é porque o escolheu. Se pede ao Pai para abençoar aqueles, com toda certeza ele pede de coração, porque todas as orações de Cristo vêm do íntimo da sua alma. Você nunca ouvirá mencionar diante do trono de Deus um nome sequer, que não seja de alguém que ele realmente ama com uma afeição eterna. Portanto, se Jesus Cristo orou pelas pessoas de seu povo antes que elas fossem chamadas e antes de acreditarem nele, e se sua intercessão implica em amor, ele certamente amou ao seu povo antes que qualquer um confiasse nele. Isto facilmente será constatado por você como uma doutrina verdadeira se considerar as Escrituras de uma forma geral. Alguns homens falarão contra ela como se fosse uma doutrina maravilhosamente perversa. Refiro-me àqueles que acreditam no mérito da criatura e que imaginam que fomos feitos filhos de Deus por alguma atitude de nossa conta. Sinceramente, penso que nenhum estudante sério das Escrituras acreditará que Deus começou a amar o seu povo quando eles começaram a amá-lo. Tal pensamento é totalmente inconsistente com a natureza de Deus. Sendo Deus eterno e autossuficiente, percebem que dizer que ele ama agora é o mesmo que dizer que sempre amou, pois em Deus não há passado nem futuro. O que chamamos de passado, presente ou futuro, para Deus é um eterno agora. Deus está em um eterno agora. E se Deus o ama agora, significa que ele amou ontem, na eternidade passada, e o amará para sempre. Porque agora com Deus é passado, presente e futuro. Esses que afirmam que houve um começo para Deus amar o seu povo, não entendem nem o que dizem, nem o que afirmam. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Eles podem falar sobre os homens começarem a amar. Podem mesmo falar dos anjos começarem a amar. No entanto, quanto a Deus, nunca podemos dizer o mesmo, pois ele não tem um princípio e antes do princípio já tinha o amor imortal em seu coração. A afeição de Deus não tem origem, exceto em si mesmo. Ele não poderia começar a amar, porque ele está sem princípio de anos e sem fim de dias. De eternidade a eternidade, ele é Deus. E de eternidade a eternidade, as suas misericórdias se estendem sobre o seu povo. Penso que este é um argumento que ninguém pode responder. Que Deus ama o seu povo errante, não somente porque Cristo intercede pelos não chamados, porém, porque esta é a própria natureza de Deus. Assim, se Deus vos amou algum dia, ele amou sempre.
Porém, não precisamos de prova de que Deus amou os indivíduos de seu povo antes mesmo que eles pudessem crer. Olhe para o Calvário e verá aí a maior prova. O meu Salvador morreu por mim porque acreditei nele? Não. Eu ainda não existia. Eu nem mesmo fora formado. Minha matéria não foi escondida de ti, quando eu fui feito em segredo e curiosamente forjado nas partes mais baixas da terra. Salmo 139, verso 15. Poderia o Salvador ter morrido graças à minha fé, se eu nem existia ainda? Poderia ter sido esta a origem do amor do Salvador por mim? Ah, não. O Salvador morreu por mim muito antes que eu acreditasse nele. Talvez você diga, ele previu que você teria fé, portanto, ele o amou. Logo, o que Jesus previu sobre a minha fé? Previu que eu teria fé e acreditaria nele por conta própria? Não, meus amigos. O Cristo não poderia prever isto, porque nenhum Cristo jamais dirá que a fé veio por conta própria. Porque sem o dom e sem a ajuda do Espírito Santo, nós nunca creríamos. Já me encontrei com muitas pessoas e falei sobre o assunto. Entretanto, nunca conheci alguém que pudesse colocar a mão no coração e dizer: eu acreditei em Jesus sem a ajuda do Espírito Santo. Tenho encontrado muitos homens em seu leito de morte e perguntado a eles essa mesma pergunta, mas nunca me deparei com essa resposta. Deus previu que lhe daria fé e, por causa disso, lhes amou. Isso não é um completo absurdo? É o mesmo que dizer: prevejo que daria 1 centavo a um pedinte quando sair deste lugar. E porque prevejo esta dádiva, eu amo. Ou ainda que eu prevejo que farei uma doação esta noite à Sociedade de Assistência dos Ministros Fiéis do Evangelho. E por isto amo os pastores de Deus, pois prevejo que lhes darei algo. A minha dádiva não é a causa da minha benevolência, mas, pelo contrário, a minha benevolência é o motivo de eu tê-la dado. Da mesma maneira, Deus não ama o seu povo porque eles têm fé. Ele os amou muito antes. A fé é uma dádiva de Deus. Porventura, o meu Pai natural me ama porque me alimentou, porque me vestiu? Não. Ele me vestiu e me alimentou porque me amava. Consequentemente, o seu amor paterno já existia antes. Suas dádivas não o fizeram me amar, porque ele me amava antes mesmo delas. Se alguém disser: Deus me ama porque posso fazer isso ou aquilo por ele, tal pessoa fala uma tolice. Deus não pode me amar devido ao que ele mesmo me deu. Você pode dizer: ele me ama porque eu o amo. Ora, quem deu o amor que sente não foi o próprio Deus? Deus não ama porque você é santo, mas você é santo porque Deus o ama e a sua santidade é uma bênção de Deus. No início, quando este grande universo estava apenas na mente de Deus, como florestas não nascidas, nas sementes das árvores, muito antes dos ecos despertarem as solidões, antes que as montanhas surgissem e muito antes que a luz brilhasse pelo céu. Antes de tudo, ele amava as suas criaturas escolhidas. Antes da criação, quando o etéreo não era abanado pelas asas dos anjos, quando o próprio espaço não tinha existência, quando não havia nada além de Deus, mesmo então, naquela solidão da divindade, naquela profunda quietude, o coração de Deus se movia com amor pelos seus escolhidos.
Seus nomes estavam escritos no seu coração e então eram queridos pela sua alma. Jesus amou seu povo antes da fundação do mundo, mesmo desde a eternidade. De fato, ele me obteve através do seu sangue, permitindo que o seu coração ficasse com uma ferida aberta e profunda por mim, muito mesmo antes que eu o amasse. Sim, quando ele veio até mim, eu não o rejeitei. Quando ele bateu a porta e pediu para entrar, eu não o afastei e rejeitei a sua graça. Oh, lembro que fiz isso muitas vezes, até que, finalmente, por intermédio da sua eficaz graça, ele me disse: eu devo entrar, irei entrar na sua vida. Então, Jesus transformou meu coração e me fez amá-lo. Mesmo agora, se não fosse pela sua graça, eu teria resistido a ele. Além disso, como ele me redimiu quando ainda estava morto nos meus pecados, não é uma consequência lógica e necessária ele ter me amado? Diante disso, o Salvador disse: e não oro somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Segundo ponto, o uso do ministério do Evangelho. Uma segunda coisa que aprendemos com o texto é que Deus usa o ministério do Evangelho para salvar os seus filhos. Os cativos e sofredores se oporão e irão dizer: você diz que Deus ama o seu povo, portanto, todos serão salvos. Então, qual é a vantagem da sua pregação? Para que serve a sua pregação? Quando lhes digo que Deus ama uma multidão que nenhum homem poderia contar, uma multidão incontável dentre toda a humanidade, você me pergunta para que serve a pregação? Para que serve a sua pregação? Para tirar esses diamantes do Senhor do monturo, para descer as profundezas, como faz um mergulhador em busca das pérolas de Deus que lá estão. Para que serve a sua pregação? Para cortar o milho bom e reuni-lo no celeiro. Para que serve a sua pregação? Para tirar os eleitos de Deus das ruínas da queda e colocá-los de pé na rocha que é Cristo Jesus, para vê-los em segurança. A vocês que perguntam para que serve a pregação, porque Deus ordenou alguns para serem salvos, igualmente lhe perguntamos se não seria coisa mais tola se questionar para que serve a semeadura, se haverá uma colheita. Se haverá uma colheita, para que semear? O motivo que nos leva a semear e plantar é a certeza de que haverá uma colheita. E se, de fato, eu acreditasse que não havia um certo número de pessoas que se salvariam, nunca mais subiria em um púlpito novamente. Se eu pensasse que ninguém tem a certeza de ser salvo, eu não me importaria em pregar outra vez. Agora sei que é um incontável número de pessoas serão salvas. Fico confiante de que o Cristo verá a sua descendência. Ele prolongará seus dias. Isaías 53, versículo 10. Eu sei que se existe muito que pode me desanimar no meu ministério, seus efeitos são poucos. Pois Jesus manterá tudo o que o Pai lhe deu, e isso me faz pregar. Venho a esta capela nesta noite com a certeza de que aqui, neste lugar, Deus tem algum filho que ainda não foi chamado. E me sinto confiante de que Ele mesmo chamará alguém do ministério. Então, por que não por mim?
Sei que não são poucas as almas que Deus me deu no meu ministério. Não são centenas, mas milhares. Muitas pessoas falam que foram levadas a Deus por intermédio da minha pregação em Pike Street e também em outros lugares. E com esta confiança devo prosseguir. Sei que Jesus tem uma semente. O seu povo deve aumentar e é o propósito do ministério buscar e trazer as pessoas ao aprisco de Deus. O nosso Salvador nos diz que o uso do ministério é para que eles possam, por meio da sua palavra, crer em mim. Há uma peculiaridade nisso. O Cristo diz: pela sua palavra hão de crer em mim. Você já ouviu pessoas gritarem sobre correr atrás de homens? Eles dizem: vocês estão todos correndo atrás de tal e tal homem. E se, então, elas corressem atrás de uma mulher? Por esta razão, você diz, as pessoas vão atrás de um homem em particular. De quem mais elas vão atrás? Algumas pessoas dizem: fomos a tal e tal lugar. E as pessoas de lá amam demais seu ministério. Isto poderia ser ruim, mas não é. Quanto aos ministros correrem o risco de serem arruinados devido a excesso de amor, vemos que é muito raro. Geralmente, os ministros sofrem tantos pontapés quanto qualquer outra coisa e, se em um lugar recebem muito amor, em outro recebem muita aversão. Se o ministro é muito doce, logo colocam o amargo nele. Não é singular que Cristo diga: aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim? O povo de Deus crê em Cristo por meio da palavra do ministério? Sabemos que a nossa fé não se baseia na palavra do homem, mas na palavra de Deus. Não descansamos em nenhum homem. Porém, é por intermédio da palavra deles, isto é, mediante a palavra dos apóstolos e por meio da palavra de cada ministro fiel. Assim, eu entendo que o Evangelho é a própria palavra do ministro, quando ele fala pela própria experiência. O que está na Bíblia é a palavra de Deus. O que Deus fala a mim através da experiência torna-se minha palavra, tanto quanto a de Deus. Logo, é a palavra deles, enquanto ministros que sobem ao púlpito com a palavra de Deus nos seus corações. Acredito que o ministro não é chamado apenas para pregar o que está na Bíblia, como as meras doutrinas nuas, mas o que ele vivenciou no seu próprio coração, o que ele provou, sentiu e suportou. Se ele agir desta forma, ele estará em grande perigo de ser chamado de egoísta. Muito provavelmente, ele usará na sua fala muito a palavra eu. Bem, não podemos pregar a vivência de John Smith, ou de quem quer que seja, pois só podemos pregar sobre nossa própria vivência. Portanto, o ministro terá que dizer eu. Porém, se ele não pregar o que ele próprio vivenciou, então não será pela sua própria palavra. Quando falamos o que sabemos e testemunhamos o que vimos e sentimos, pois se dissermos sabemos que o Salvador perdoará os pecados, é porque ele perdoou os nossos. Então não é apenas a palavra de Deus, mas também a nossa palavra. Se eu disser a um filho de Deus, vá e entregue seu fardo ao Senhor, e você terá alívio, pois eu fiz o mesmo, então não será apenas a palavra de Deus, mas também a minha palavra. De fato, quando tiver provado a palavra do Salvador pela vivência,
então ela também será a palavra do ministro, que também se manifestou diante dele através do Espírito Santo. Algumas pessoas dizem que essas manifestações são todas sem sentido. Já ouvi muitas objeções a textos interpretados. Esses homens não entendem muito sobre a verdadeira lei de piedade. Ou eles veriam textos manifestados a eles em momentos que nunca viram antes. Conheço muitos irmãos do ministério que agora admitem que pegaram um texto e tentaram decifrá-lo. Eles o feriram com uma marreta, mas não conseguiram tirar um átomo dele. Por isso, tiveram de o deixar de lado. Mas outras vezes, quando o próprio texto vem até nós, queridos amigos, por mais duro como granito que pareça ser, quando o pegamos, ele se desmancha em nossas mãos. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus brilha sobre ele agora, diferente de antes. E poderíamos ter continuado a desbravar o texto até que quebrássemos a cabeça do nosso martelo e nenhum pedaço dele seria arrancado. Pois a manifestação do Espírito Santo revelou o texto. E a maioria deles deve ser apreendida assim. Frequentemente, não é nos debruçando em profunda reflexão que chegamos ao significado do texto. É deixando por si mesmo até que, em alguma hora sagrada de alta comunhão espiritual, nós entremos na demasiadamente secreta câmara em que está o significado do texto. Em algum momento solene, mergulhamos nas profundezas onde o significado do texto está escondido. Deus nos ensina o significado dele e faz com que ele se torne a nossa palavra. Se torna nosso pela prática e acreditamos, meus irmãos e irmãs, que os pecadores serão convertidos a Deus, não apenas pela pregação do Evangelho que encontramos na Bíblia, mas também pela pregação do Evangelho que encontramos em nossos corações, sendo conhecida e lida por todos os homens. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2. Subamos aos nossos púlpitos com esta determinação. Falo aos meus irmãos no ministério, de que, com a ajuda de Deus, faremos com que a nossa própria experiência o sustente. Às vezes, falaremos de nós mesmos e não teremos vergonha disso, porque tudo que o nosso Senhor nos disser, não apenas na sua palavra, mas por experiência e pelo seu Espírito, nós falaremos ao povo. Assim, são esses os dois pontos que mencionei. Primeiro, Deus ama ao seu povo antes que tivessem fé nele. Segundo, o ministério tem a sua utilidade em trazer homens à fé por meio da sua palavra. Terceiro ponto. Deus é superior ao ministério e não necessita dele. Agora, no terceiro tópico, apesar de tudo o que dissemos, Deus é superior ao ministério e não necessita dele. Caso quisesse, Deus poderia agir sem os seus ministros. Ele disse que os ministros são necessários, no estado atual das coisas, para conduzir os homens ao Senhor Jesus Cristo e para que tenham fé nele. Mas quando falei, o fiz como os homens. Com Deus, os ministros não são necessários. Ele poderia agir sem eles. Enquanto caminhava hoje, pensei sobre isto e comigo mesmo disse: Deus poderia viver sem mim. Pensei nos muitos homens que estão pregando e concluí. Deus poderia viver sem eles. Leve-os todos embora e Deus pode agir sem eles. Lembrei de alguns membros da minha igreja, muitos queridos para mim,
que parecem ser os pilares dela. E logo pensei, o que eu poderia fazer sem eles? E na minha mente veio a resposta: Deus poderia agir sem eles. O povo de Deus seria salvo da mesma forma sem eles, se fosse a vontade dele. Deus é suficiente em si mesmo, sem acrescentar a vontade de qualquer um dos seus ministros. Quando ele criou os anjos, não foi por necessitar deles. Ele poderia ter realizado a sua vontade sem as asas de um serafim flamejante e sem a voz de um querubim glorioso. Quando Deus fez as estrelas, não foi porque precisava delas. Ele era a própria luz, sem a luz do sol, da lua ou das estrelas. Quando Deus fez o homem, não o fez porque precisava dele. Foi porque ele quis fazê-lo e por nenhuma outra razão. Não havia necessidade alguma. Deus continuaria sendo o mesmo Deus eterno, ainda que todas as suas criaturas estivessem mortas. Mesmo que ele se decidisse a apagar as linhas de sabedoria e graça escritas no universo, continuará sendo tão glorioso e imenso como sempre foi. E Deus, por agir sem os seus servos no ministério do Evangelho, mas sendo uma dispensação que usa meios, ele não age sem eles, embora pudesse, se assim desejasse. Deus elegeu seu povo sem ministros. Ele não precisava de nenhum ministro para ajudá-lo nesta tarefa. Ele redimiu seu povo sem os ministros. Que grande ser divino poderia ter ajudado Cristo a redimir seu povo? Mais que isso, ele pode, caso queira, chamar o seu povo sem os ministros. Porque sabemos como alguns se tornaram súditos da graça pela leitura da palavra, sem a ajuda do ministério. Outros receberam na escola dominical as palavras da vida eterna. Isso deve fazer o nosso orgulho diminuir imediatamente. Eu sei que saber que Deus faz uso de nós é uma grande honra e deveria nos confortar. Mas, se fosse do agrado dele, Deus poderia muito bem cumprir suas finalidades e seus propósitos sem eu e sem vocês. Se amanhã todos fôssemos colocados em nossos caixões e nosso povo saísse chorando pelos seus pastores estarem mortos, Deus tem outros homens que ele pode levantar. Ou ainda, se ele escolhesse não levantar nenhum outro homem, ele poderia alcançar os seus propósitos sem nós. Possivelmente, chegará um tempo no qual os ministros do Evangelho não serão mais necessários. Quando os homens não precisarão mais que outro homem diga a seu irmão: conheça o Senhor, pois todos o conhecerão, do mais rebaixado ao mais elevado. Chegarão dias felizes, pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Abacuque capítulo 2, versículo 14. Não haverá necessidade dos mensageiros nas montanhas para divulgar as boas novas de salvação. A luz do sol do Senhor suplantará a nossa pobre luz do lampião. E Jesus virá em sua glória, e todos os santos anjos com ele. Então ele se assentará no trono da sua glória. E nós teremos muito a fazer para que possamos o admirar, sem nos levantarmos para pregar os homens sobre ele, que estará em seu meio. Quarto ponto. Deus não fará nada sem os seus ministros, até que termine esta dispensação. Então, nosso quarto ponto é que Deus nunca fará nada sem os seus ministros, até que termine esta dispensação. Porque Jesus Cristo disse:
e não oro somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Isso significa que sempre haverá, enquanto durar esta dispensação, um povo que precisa ser reunido e ministros para reuni-lo. Enquanto existirem não salvos e não convertidos, que são eleitos de Deus, haverá ministro para pregar para eles. Enquanto houver aqueles que estão sob a convicção do pecado, ele terá quem proclame a mensagem de perdão como seu porta-voz. Cristo disse no texto: e não oro somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Quem quiser se opor, pode dizer sim, contudo a expressão sua palavra significa que é a palavra dos apóstolos. Em seguida, outro pode perguntar: vocês são os sucessores dos apóstolos? Existe muita confusão nestes dias sobre os sucessores dos apóstolos. Algumas pessoas fingem ser os sucessores dos apóstolos. Temos os católicos romanos. No entanto, penso que se Pedro e Paulo voltassem e vissem os que clamam ser seus sucessores, achariam que existe uma grande diferença entre eles mesmos e esses outros. Através de uma parábola, suponhamos que a Virgem Maria, Pedro e Paulo voltassem em um domingo qualquer, entrassem em certa catedral. O que aconteceria? É certo que, quando eles entrassem, a Virgem Maria ouviria que eles cantam em sua honra, a louvam e dão glórias para ela. Assim ela cutucaria Pedro e lhe diria: o que estas pessoas estão fazendo? Elas estão me adorando. Meu filho me disse: mulher, o que tenho eu contigo? E nunca me adorou. Vamos sair daqui. Todavia, eles ficam mais um pouco e escutam alguém dizer que o apóstolo Pedro era o líder da igreja e o seu sucessor, que é o Papa, é o líder agora. Pedro cutuca a Virgem Maria e lhe diz: que mentira! Eu nunca fui o líder da igreja. Eu não caí também em pecado? Eu, líder da igreja, que belo líder que fui. Logo em seguida, Paulo começa a ouvi-los pregar sobre a absolvição pelas obras. Vamos embora. Ele diz: não há evangelho aqui. Eu preguei a absolvição pela fé sem obras. E eles estão pregando a absolvição pelas obras. Então, depois disso, os três saíram. Logo em seguida chega a um lugar em que ouve as pessoas cantando glória, honra, louvor e poder ao Cordeiro que está assentado no trono. E eles os ouvem falar daqueles que foram guardados pelo poder de Deus, pela fé, para a salvação. Pedro diz: este é o lugar certo, e é aqui que ficarei. Esses são os sucessores dos apóstolos, que são como os apóstolos. São os sucessores dos apóstolos, esses que nos tiram o dinheiro, a força, para pagar a sua religião. São os sucessores dos apóstolos, esses que vão à casa de um irmão e tiram a sua mesa, a sua colher e o seu castiçal para pagar as taxas de uma religião na qual ele não acredita? Nunca li sobre o imposto religioso em Corinto ou sobre o apóstolo Paulo confiscando a propriedade de alguém em Jerusalém. Tais homens, sucessores dos apóstolos, eles podem ser religiosos, porque os homens santos, às vezes, estão muito enganados. Mas eu lhes digo novamente, são sucessores dos apóstolos os que são como eles. Não os homens que têm vergonha de falar com outras pessoas, por achar que estão abaixo delas, nem os que não conseguem falar em termos claros.
Não temos alguns ministros que, para entendermos o que dizem, precisamos de um dicionário sempre na capela? Vocês chamariam esses homens de sucessores dos apóstolos? O juízo de vocês diz que não. Um homem honesto, que fala de modo que possa ser entendido, que prega o evangelho de Deus em termos desmedidos, como Deus quer que ele faça, é um sucessor dos apóstolos. É pela palavra deles, a palavra dos apóstolos e a palavra dos sucessores dos apóstolos, que os homens devem ser salvos. Sucessores dos apóstolos. Sou tão sucessor dos apóstolos quanto o bispo Bate, o bispo de Londres ou o bispo de qualquer outro lugar e talvez até mais. Somos todos bispos chamados por Deus, ordenados pelo Altíssimo. Atribuímos a nossa ordenação às mãos do Todo-Poderoso, que colocou as suas mãos sobre a nossa cabeça. Sempre haverá sucessores dos apóstolos. O ministério cristão jamais terminará até o último período do tempo. Nunca houve uma noite espiritual tão escura que as estrelas não pudessem iluminar. Nunca houve um céu tão nublado a ponto do sol não conseguir brilhar entre as suas nuvens. Sempre haverá algumas luzes e, até a última hora, sempre haverá alguns que serão cingidos com a força do Onipotente e fortalecidos no Deus Todo-Poderoso, Jeová, que darão testemunho da sua palavra, que é, afinal, de Deus palavra, por meio da qual os homens serão salvos. Agora, meus queridos irmãos e irmãs, depois de direcionarem a sua atenção para o fato de que temos certeza de que Deus sempre terá um ministério e que sempre usará, visto que um ministério sob Deus é necessário, embora ele possa agir sem isso, o que devemos fazer por ele? Eu lhes contarei o que algumas pessoas dizem. Deixe-o morrer de fome. Não digo que seja assim aqui ou com o meu povo. Entretanto, é assim em muitas aldeias do interior. Infelizmente, há muitos fazendeiros que poderiam doar muito à causa de Deus, os quais doam o mesmo 1 centavo que a sua serva doa na igreja. Contudo, os ministros de Cristo se dedicam à obra porque sentem que devem pregar. E preferem pregar por pão seco do que ficar em silêncio. Formamos uma sociedade de assistência dos ministros apenas para ajudá-los. Asseguro-lhes que, se algum de nossos queridos amigos ocupasse o cargo que ocupei por um único ano, pensando em aumentar a renda, se sentisse alguma benevolência, ao final teria muito pouco sobrando. Na verdade, você não teria nada sobrando, se ouvisse as súplicas feitas a vocês. Agora, outra reflexão. Se Deus envia ministros ao mundo para pregar o seu evangelho, que mal viria sobre nós se os feríssemos? Porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Zacarias capítulo 2, versículo 8. Sempre tive muito cuidado ao tocar em um filho de Deus. Você sabe que nada tira tanto um homem do sério quanto tocar em seus filhos. Certa vez, eu vi um pai que era muito gentil, quieto e calmo. Mas quando um dos seus filhos foi perturbado, o seu rosto mudou imediatamente. Faça o que quiser, mexa com sua propriedade ou com sua casa, e este pai pode ficar irritado. Mas toque em seu filho e então sua fúria surgirá imediatamente. Ele não pode suportar isso. Meus amigos, uma grande responsabilidade repousa sobre a cabeça de alguns, até mesmo dentre o povo de Deus. Se vocês olharem por este prisma, mexam com o povo de Deus,
mexam com os escolhidos de Deus. Mexam com os favoritos de Deus. Mexam com os que são queridos a Ele. Tomemos cuidado. É melhor que deixemos passar alguém que professe ser um filho de Deus, e não é do que tratar com severidade, ou sem gentileza, alguém que realmente seja. E penso que, se há alguma diferença no caso dos ministros do Evangelho, isto tem uma força especial. Acima de qualquer coisa, não devemos prejudicar o seu caráter espalhando notícias ruins a seu respeito. Eles já receberão bastante deste mundo perverso. Por isso precisamos ser gentis e colocarmos uma cerca ao redor deles, protegendo-os de todas as formas possíveis. Eles são os estandartes da cristandade e, se caírem, que desgraça será para todos. Que estejamos ao lado deles, orando por eles, implorando a Deus em favor deles, para que Ele os proteja em suas mãos. Eu estive falando sobre o ministério do Evangelho. O que fazer? É para levar os homens à fé em Cristo? Estou aqui, nesta noite, para tentar fazer exatamente isso, antes de deixar este lugar. E, com a ajuda de Deus, eu irei fazê-lo. Agora, uma palavra ou duas brevemente para 2 ou 3 pessoas. Primeiramente, há um homem sentado aqui nesta noite que diz que não é pior do que os outros e que acredita que entrará nos céus tão facilmente quanto qualquer outra pessoa. Ele diz: não vejo por que alguém deveria se colocar acima de mim. A minha missão dos céus é, através do Espírito Santo, derrubar as suas obras e levá-los à fé em Jesus Cristo. Lembrem do que está nas Escrituras. Pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada à sua vista, porque por meio da lei vem o conhecimento do pecado. Romanos capítulo 3, versículo 20. Vocês não entrarão nos céus pelas suas obras. Seria o mesmo que tentar escalar as estrelas até o céu através de uma engrenagem onde, a cada passo, você sempre acaba voltando para o ponto onde estava. Se você não puder ser perfeito, Deus não lhe salvará através das obras. Se você puder verdadeiramente dizer: nunca cometi um pecado em toda a minha vida, e tampouco tive um pensamento perverso, talvez então você possa ser salvo pelas suas obras. Porém, como isso é impossível, se você confiar nessa premissa e nela se pendurar, verá ela se quebrar com o seu peso. Você estará sobre uma base arenosa e, quando o vento soprar e a tempestade aumentar, será forçado a ver que o seu refúgio é de mentiras e que a sua confiança está infundada, que as suas obras, afinal, eram ruins, que embora você imaginasse ser justo, enganava a si mesmo e aos outros e deve sofrer a sentença dos ímpios. Outro homem entre vocês então dirá: sei que sou um grande pecador, mas pretendo mudar. Devo me voltar para Cristo e serei salvo. Você pretende mudar, não é mesmo? Assim como os condenados no inferno. Você pretende melhorar? Assim como Judas fez quando jogou dinheiro no templo. Contudo, ao invés dessa mudança ser boa, ele se enforcou. Você pretende mudar? Sua intenção é como uma bolha soprada pela boca de uma criança que em breve se romperá no ar. Você pretende mudar? A sua mudança é com a fumaça que sai pela chaminé e que o vento varrerá para longe. Talvez você efetue uma mudança e realmente melhore, acreditando que Jesus Cristo lhe salvará. Mas qual dessas duas coisas te levará para o céu? Você já ouviu aquele velho ditado que dizia:
sentou entre as duas banquetas e acabou caindo no chão? Na verdade, eu lhe digo, se você confiar em duas coisas, estará perdido. As obras não poderão te ajudar. Qualquer homem que confia até mesmo na medida de um fio de cabelo nas suas obras é uma alma perdida. Aquele homem que confia nas obras, mesmo que seja num tanto equivalente ao tamanho de um átomo, tão pequeno que é impossível de ser discernido, estará perdido. Deverá dizer: nada em minhas mãos eu trago. A tua cruz eu simplesmente me agarro. Se não, este homem estará perdido. Porque não adianta confiar em parte nas obras e em parte no Salvador. Você deve sentir-se assim: estou completamente despojado de tudo. Prefiro me encontrar com aqueles que nada enxergam de bom em si mesmos. Alguns procuram algo bom nos homens antes de lhes pregar o evangelho. Mas eu prefiro encontrar homens que pensam que nada há de bom neles. E desta maneira prego a misericórdia soberana de Deus a eles. Vocês que têm algo de bom para chamar de seu, joguem-no fora. Vocês que nada têm, venham a Cristo. Eu aconselho a vocês que pensam que são bons, que não é sábio se apresentarem assim diante de Deus. Se vocês estivessem em um hospital e quisessem ser atendidos, o que fariam? Diriam ao médico que não estão tão ruins? Ao contrário, vocês aparentariam estar piores do que estão. Vejam se conseguem descrever a si mesmo piores do que realmente são. Vocês poderiam dizer que é um conselho perverso. Não, não é. Pois estou quase certo de que vocês não conseguem fazer isso. Vão e escrevam maus atributos sobre vocês mesmos hoje à noite. Eu falo a vocês que sabem que isso é verdade, e não a vocês que estão enganando a si mesmos com sua própria retidão. Vocês que agora sentem a necessidade de um Salvador, inflem esse sentimento diante de Deus, se assim puderem. Ele, quem se sentia o mais culpado de todos os pecadores, disse: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Se houver aqui nesta noite alguém que pense ser o maior dos pecadores, eu lhe chamei, pois Deus o amou. Queria que ele agisse como um homem que vi, certa vez, no tribunal do condado, quando estava ali sentado. Ele disse: abra um caminho, abra um caminho. Sua Excelência me chamou. E abriu o caminho para passar, porque o juiz o chamou. Deus diz hoje: vinde agora, e vamos debater juntamente a respeito, diz o Senhor. Embora vossos pecados sejam como escarlate, eles serão tão brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como o carmesim, eles serão como lã. Isaías capítulo 1, versículo 8. Diga: afastem-se, abram caminho, porque Deus me chama e eu irei. Pecador, entenda que é Jesus que você deve confiar e não em você mesmo. Assim, não é nada que você tenha ou possa ter, ou que você faça ou possa fazer. Você só pode ser salvo por Jesus Cristo. Tenha fé e confie no Salvador. Você sente a necessidade de um Salvador? Então venha e se lance aos pés dele. Não pretenda ser algo e deixe Cristo ser tudo. Faça nada e deixe que Jesus Cristo faça tudo. Diga: sou um verme fraco e culpado. Nos gentis braços do Cristo eu caio. Seja minha força e minha justiça, Senhor, meu Cristo e meu tudo.
Se alguém for desperto esta noite, por minhas palavras, eu não fiz nada, nem o pecador fez. Todavia, é para o louvor de Deus que isso deve ser atribuído. Que em seu nome seja toda a glória.